crianças, bom dia, tudo bem? Hoje é, isso mesmo, marca aí no seu calendário, hoje é segunda-feira, dia 24 do mês de agosto. Isso mesmo, segunda-feira. Então vamos cantar bem alegre, vamos agradecer. Viva segunda-feira, viva a semana inteira. Viva segunda-feira, viva a semana inteira! Então vamos começar a nossa semana com alegria! E para começarmos hoje com mais alegria ainda, vamos pegar o nosso livro de português. E vamos abrir esse nosso livro de português na página 123. É aí que nós vamos começar a conversar hoje sobre o nosso assunto, tá bom? Então vá lá, corra rapidinho e pegue seu livro na página 123 e vamos começar com tudo essa semana, tá? Então aqui na página 123 nós vamos continuar falando de algo que nós já falamos. Nós vamos continuar falando das sílabas, isso mesmo. Nós já sabemos o que são o número de letras, como é que formamos palavras. Nós já temos também noção de como nós como que a gente faz uma sílaba, como que a gente reconhece ela. E para nós lembrarmos mais ainda, hoje nós vamos revisar, tá? Todas as nossas letras do alfabeto, isso mesmo. E também vamos revisar quem são as vogais e quem são as consoantes, que são elas que fazem parte do nosso alfabeto. Elas que compõem o nosso alfabeto. Então vamos revisar o nosso alfabeto? Olha o nosso alfabeto aí. Então vamos todos juntos falar o nosso alfabeto, todo ele, tá? Não é só um não. Vamos lá começar, olha. Nós temos no nosso alfabeto a letra A, B, né? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem! E quantas letras vocês acham que compõem o nosso alfabeto? Quantas? Respondam aí. Isso mesmo, o nosso alfabeto ele é composto por 26 letras. Acertou quem respondeu 26. Porém, no nosso alfabeto, nós temos as vogais e as consoantes. Quem é que lembra quem são as vogais? Muito bem, são essas letrinhas que estão aparecendo aí para você. Vamos falar quem são as vogais? A letra A letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Isso mesmo. E as demais letras que sobram são quem? As nossas consoantes. Por isso que essas letrinhas estão aí de cor diferente. Essas letrinhas que estão nas cores diferentes, elas são quem? As vogais. E as vogais, ela tem um som próprio. Ela não precisa de uma outra letra para ter um som. Diferente das consoantes. As consoantes, elas precisam de uma vogal para poder ter o seu som. Muito bem. E é por isso que nós precisamos das vogais para formar quem? Para formar as sílabas juntamente com as consoantes. Por que nós precisamos das vogais para formar sílabas com as consoantes? Porque as vogais, elas dão som, junto com as consoantes, dão um som de uma sílaba, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe. As vogais têm um som próprio, mas elas, junto com as consoantes, elas formam uma sílaba e formam um som, tá? Vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos lá prestar atenção.
Se eu falar a palavra boneca, o que que vem na cabeça de vocês? E o que que vem na minha cabeça? Olha aqui o que vem na minha cabeça. Vem a imagem de uma boneca, né? Agora, se eu separar ela em sílabas e colocar assim, olha, boneca. Quantas sílabas eu tenho? 3. Porém, eu não vou, se eu falar boneca, eu não vou ter nenhum sentido, não vem nenhuma imagem na minha cabeça. Por quê? Porque o que faz a nossa imaginação são as palavras que dão sentido. As sílabas, elas só dão sentido quando elas se unem e formam uma palavra, tá? Por exemplo, boneca tem 3 sílabas. Então, essas 3 sílabas, elas se juntam, formam uma palavra. E é essa palavra que dá sentido e é por isso que na nossa imaginação nós podemos perceber a imagem, tá bom? E como nós já aprendemos também o número de quê? De letras. Muito bem! Então, a palavra boneca, ela tem 6 letras, tá? 3 sílabas, tá bom? Então, assim nós vamos continuar. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Quando eu falo a palavra casa, o que que vem na minha cabeça? Vem a imagem de uma casa, não é verdade? Porque eu estou falando uma palavra. E a palavra tem o quê? Tem sentido. Agora, se eu falar separadamente as sílabas assim, casa, vem alguma coisa na cabeça? Não, porque eu estou falando as sílabas separadas. Então, eu preciso juntar as sílabas para formar uma palavra e ter um sentido. Muito bem. Então, a palavra casa, ela tem quantas letras? 4 letras. E quantas sílabas? Casa. Tem 2 sílabas. Muito bem. Vamos, então, para o nosso último exemplo. Se eu falar a palavra macaco, o que vem na minha cabeça? Vem a imagem de um macaco, né? Agora, se eu falar macaco, vem uma imagem? Não, porque eu tô falando as sílabas separadamente. Agora, se eu juntar essas sílabas, eu vou formar a palavra macaco, que vai dar sentido, e eu vou criar uma imagem na minha cabeça de um macaco. Tá bom? Então, macaco, nós temos quantas letras? Nós temos 6 letras. E quantas sílabas? Macaco, nós temos 3 sílabas. Muito bem, maravilhoso. E agora, então, já que nós estamos aqui na página 123, vamos para a nossa atividade. Eu sei que vocês já entenderam direitinho o que a tia Regiane quis dizer para você, tá? Aqui, na primeira questão, diz assim: brinque de trava-língua com os colegas. Vamos lá. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu, tanto é o mesmo que Tatu tá. Olha que legal. Leia com os colegas. Então, vamos ler aí a palavra Tatu. E depois embaixo, aqui do lado, nós temos separado as letras, tatu, cada letra está num quadradinho, e embaixo nós temos o que? As sílabas. Então, cada sílaba está no quadradinho, né? Letra A, complete. A palavra tatu tem quantas letras? Contem aí, coloque dentro do quadradinho. E quantas sílabas tem? Também você vai contar e vai colocar. Letra B. Pinte de laranja as vogais e de azul as consoantes. Então, você vai pintar o quê? De laranja, somente as vogais da palavra tatu, tá? E de azul, você vai pintar as consoantes. Então, nós já vimos quem são as vogais e quem são as consoantes, né? Então, você vai pintar aqui na palavra tatu. Em tatu, letra C, há alguma sílaba sem vogal? Na palavra tatu, tem alguma sílaba sem vogal? Sim ou não? Eu acho que não, né? Não tem nenhuma sílaba, então você vai colocar a resposta, tá? Aí a terceira questão diz assim: circule no trava-língua da atividade 1 todas as palavras com as sílabas
tá ou tu. Então, lá no trava-língua, você vai circular todas as palavras que tem a sílaba tá ou a sílaba tu, tá ok? Vamos agora aqui ver na página 124. Quarta questão. Escreva as letras nos quadradinhos V. Escreva as letras no quadradinho verde e as sílabas nos de vermelho. Então, nos quadradinhos verde, você vai escrever a palavra pato, cada letrinha em um quadradinho. E no de vermelho, você vai colocar as sílabas, tá bom? Letra A. Essa palavra tem quantas sílabas? Pato tem quantas sílabas? Contem aí e coloquem. Pinte de laranja as vogais da palavra pato e de azul as consoantes da palavra pato. A mesma coisa que você fez lá na palavra tatu. Então, você vai pintar de laranja as vogais e de azul quem? As consoantes. Em pato, há alguma sílaba sem vogal? Você vai marcar. Tem alguma sílaba que não tem vogal? Vogal aí na palavra? Não sei. Verifiquem aí. Quinta questão. Releia as palavras com os colegas e o professor. Vamos reler essas palavras aí, olha. Pato, pato. Tatu, tatu. Aí tá dizendo assim, letra A. Circule a primeira sílaba de cada palavra. Depois escreva 2 sílabas no quadradinho aqui. O que você vai fazer? Nós vamos circular a primeira sílaba dessas 2 palavras e colocar essas sílabas dentro desse quadradinho que nós circulamos, tá bom? Letra B. Junte as 2 sílabas e forme uma nova palavra. Então, nós vamos juntar essas 2 sílabas aí que nós colocamos no quadradinho e nós vamos formar uma outra palavra. E você vai ler essa palavra aí, tá? Então, vamos agora para a página 125, tá? Na página 125, na 6ª questão, diz assim. Junte a primeira sílaba da palavra tatu com a segunda sílaba da palavra pato. Então, o que é que você vai fazer? Pegar a primeira sílaba da palavra tatu e a segunda sílaba da palavra pato. E aí, você vai formar uma nova palavra, tá bom? 7ª questão. Desafio. Coloque um R no meio da primeira sílaba de pato e forme o nome deste objeto. Então, você vai colocar, olha, a primeira sílaba da palavra pato é pá. Você vai colocar, então, um R entre o P e o A. E você vai formar uma outra palavra, que a palavra vai ficar prato. Muito bem, que é o nome desse objeto que está aqui. 8ª questão. Você já está craque em trava-línguas, então leia sem tropeçar. Vamos ler sem tropeçar? O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? E o doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce da batata doce. Muito bem. Letra A. Que palavra aparece mais vezes no trava-língua? Circule. Você vai circular no trava-língua a palavra que aparece mais, ou seja, aquela palavra que tem várias vezes, tá? Letra B. Escreva dessa palavra colocando cada sílaba em um quadrinho. Então, depois que você circular essa palavra, você vai colocar ela aqui, colocando cada sílaba em um quadrado, tá bom? Vamos, então, para a página 126. Letra C. Troque a ordem das sílabas e forme uma outra palavra. Então, aqui na palavra anterior, nós tínhamos doce, né? Então, a primeira sílaba é do e a segunda sílaba é C. O que você vai fazer? Você vai trocar a ordem. Você vai colocar primeiro o C, depois o dó. E você vai formar uma outra palavra. 9ª questão. O que é o que é? Nome de um dia da semana que começa com segunda sílaba de cedo. Qual é o nome de um dia da semana que começa com a segunda sílaba da palavra cedo? Ou seja, uma dica para vocês, é o dia da semana que começa com do. Então, descubram aí e escrevam. 10ª questão. Encontre a palavra escondida dentro das palavras a seguir. Atenção, só valem palavras começadas com D. Muito bem. Então,
você vai encontrar dentro dessas palavras aqui uma outra palavra que começa com a letra D. Por exemplo, a letra A, tá? Ventilador. Então, qual é a palavra que está dentro da palavra ventilador que começa com a letra D? Descubram aí. E na letra B também você vai descobrir uma outra palavra. A 11ª questão. Leia o trava-língua. O doce perguntou para o doce várias vezes para receitá-lo de cor. Ou seja, você vai ler várias vezes, vai ficar bem craque, tá bom? E aí, depois você vai contar pra gente como é que foi essa experiência, tá bom? Então, depois dessa página, nós vamos para a página 130. Na página 130, nós vamos já rever o que nós aprendemos esses dias, tá? Na primeira questão, diz assim, leia o bilhete e faça o que se pede, tá? Então, você vai ler. Vamos ler o bilhete. Vó, gostei muito da história que você contou. Beijo, Lara. Letra A. Pinte as partes do bilhete. Destinatário, pinte de azul. Quem é o destinatário do bilhete? Quem foi? A avó, né? Quem é o remetente do bilhete? Quem foi que deixou o bilhete? Foi quem? Foi a Lara, né? E depois, despedida. Como foi a despedida nesse bilhete aí? Aliás, o assunto, pinte de verde o assunto. O assunto é o que ela deixou escrito aqui. Então, vamos ver lá. Gostei muito da história que você contou. Esse é o assunto. Então, você vai pintar de verde. Você vai pintar de roxo a despedida. Qual foi a despedida que ela deixou? Um beijo. E você vai pintar de rosa a data. Qual é a data desse bilhete aí? 20 de outubro, né? Então, depois aqui tem umas perguntas que você vai fazer, que era oralmente, a gente não vai fazer aqui, né? Nós vamos passar para a página 131. Diz assim. Escreva nos quadrinhos as sílabas de dado. Então, quais são as sílabas de dado? Da, do, né? Você vai colocar aí dentro. Complete os nomes usando uma dessas sílabas. Então, você vai completar aqui essas palavras usando uma dessas duas sílabas que estão aí em cima, tá bom? Terceira questão. Faça um fio no caminho que vai do tatu à toca. O que você vai fazer? Você vai encontrar um caminho aqui para o tatu ir para a sua toca. Na página 132, vamos ver o que tem para fazer. Complete as palavras com D ou com T. Depois faça um X na coluna da letra que você usou. Você vai, por exemplo, telefone. Com o que você vai completar? Com a letra D ou com a letra T? Com a letra T. Então, você vai colocar o T e depois vai marcar um xizinho na letra que você usou. Tá bom? E para dever de casa, nós vamos fazer, a tia Regiane vai deixar aqui para você, como dever de casa, nós vamos fazer a página dever de casa. Você vai fazer a página 119 para dever de casa, 120, 121 e 122. Lembrando, para o dever de casa, você vai fazer 119, 120, 121 e 122. Esse que vai ser o nosso dever de casa, tá bom? Beijo no coração de vocês, espero que tenham entendido e nós nos encontramos